Nós vamos dar continuidade à série de mensagens no livro de João. E os irmãos podem abrir a Bíblia aí em João, no capítulo 15. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, sem a unção do Teu Santo Espírito, nós não podemos nem compreender a Sua vontade soberana, gloriosa, agradável. Então, nesta noite, nós vamos pedir ao Senhor que Ele continue falando ao nosso coração através da Sua palavra. Amém, irmãos? Então, vamos ver a palavra do Senhor. Aqueles que podem se colocam de pé. Nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 15 de João. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. O texto vem falando de permanecer. O quanto que nós precisamos permanecer nessa videira verdadeira, que nós sabemos que é o Cristo Jesus. Então, nesse texto, nós vamos considerar alguns pontos. Dos versículos 1 ao versículo 2, Jesus Cristo vem declarando que Ele é a videira verdadeira. Não Israel, mas Ele era a videira verdadeira. Nos versículos 2 a 3, nós vamos ver que o Senhor Jesus, sendo a videira verdadeira, Ele não tolera frutos infrutíferos na videira. Dos versículos 4 a 11, nós descobrimos que nós precisamos permanecer na videira verdadeira. E lá no versículo 25 ao 27, nós vamos ver o testemunho e o convencimento. Quem testemunha e quem convence. Amém, irmãos? Então são esses pontos que nós vamos ver nessa noite. No capítulo 14, do versículo 31, do João, no capítulo 14, no versículo 31, termina falando que Jesus pediu que os discípulos se levantassem e fossem com ele a um determinado lugar, né? Nós não sabemos. O Senhor pediu que eles partissem de onde ele estava. E justamente durante essa conversa que o Senhor Jesus teve com os discípulos, o Senhor Jesus, ele começa a falar de algo que era muito peculiar para os israelitas. Todos eles conheciam a respeito dessa figura da videira. E é sobre essa figura que o Senhor Jesus vai ensinar aos discípulos algumas coisas. E já no versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Israel era descrito pelos profetas como sendo a videira. Mas Jesus vem nesse momento dizer aos discípulos que não é Israel. Por quê? Porque Israel falhou na missão a qual o Senhor tinha dado para aquela nação. O Senhor escolhe Israel, o Senhor planta Israel numa terra prometida, no lugar onde Israel deveria espelhar a graça e a misericórdia de Deus, do único Deus, do verdadeiro Deus. E Israel falha nessa missão. E Jesus então vem dizendo para os discípulos: não é Israel a videira. Eu sou a videira verdadeira. Amém, irmãos? E Jesus então, ele abraça a sua natureza humana, ele obedece a palavra do Pai. E ele cumpre todos os desígnios os quais o Pai deu para ele. Então ele pode assim afirmar para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Nós vemos no versículo 2 que diz assim, acompanha comigo
a sua Bíblia, por favor. Versículo 2 diz assim: toda vara que em mim não dá fruto e tira, limpa. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruta ainda. Aqui nesse texto, nós vemos que o Senhor Jesus está traduzindo para nós o trabalho do agricultor. E nós sabemos quem é o agricultor. A figura desse agricultor aqui é o Pai. É o Pai que limpa a figueira. Aquela que não dá fruto, ele arranca e joga fora. Mas aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Nós vemos aqui que existe em nós, então, esse processo de limpeza. É por isso que nós, muitas vezes, sofremos, irmãos. O sofrimento é um instrumento de Deus para nos limpar. Então, se tem alguém aí sendo limpo, agradeça ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Porque se Ele está limpando você, é para que você dê ainda mais frutos. Amém? Lá no versículo 3, nós vamos descobrir qual que é o instrumento que Deus utiliza nesse processo de limpeza. O que será que Deus utiliza para nos limpar? Será que é só o sofrimento? Será que são só as circunstâncias da nossa vida que o Senhor permite que nos aconteça para que nos dê uma chacoalhada? Vamos ver? O que diz aí no versículo 3? Mas vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. O Senhor, nesse processo de limpeza, Ele utiliza a palavra dele. João vai associar o processo de santificação com o escutar e o obedecer à palavra de Deus. Vamos ler lá em João, no capítulo 17. Os irmãos, passem algumas folhas. Lá no capítulo 17, no versículo 17. Diz assim: santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o processo da nossa santificação vem pelo escutar e obedecer a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, é por isso que nós devemos avaliar o que nós estamos ouvindo aqui em cada encontro. Nós devemos avaliar as mensagens que nós estamos ouvindo aqui. O que nós temos feito com o ensino da palavra do Senhor, entregada a nós a cada encontro, a cada culto. Nós podemos tirar desses tantos capítulos que nós ouvimos aqui, tantos sermões que nós ouvimos aqui, nós podemos tirar tantas lições para as nossas vidas. Será que nós estamos tirando proveito disso mesmo, irmãos? Será que essa palavra tem feito o processo de nos limpar cada vez que nós ouvimos e nos propomos a obedecer os ensinos da palavra do Senhor? Que nós possamos pensar nesta noite como que nós temos recebido a palavra do Senhor. Os sermões têm sido recheados de lições para a nossa vida, para a nossa limpeza, para a nossa santificação. Amém? Lá nos versículos 14, dos versículos 4 ao 11, nós vemos que nós precisamos permanecer na videira verdadeira. Então, para nós sermos limpos pela palavra do Senhor, para que nós possamos dar mais frutos, nós precisamos estar firmados na videira verdadeira. Amém, irmãos? O versículo 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e os lança no fogo e ardem. Os versículos
versículo 6. Deixa eu ler aqui uma outra versão aqui, irmãos, para ficar mais claro para nós. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Nesse discurso, né, o Senhor começa a falar sobre rejeição e reprovação daquele que não permanece nele. Ao longo da narrativa, o Senhor vem falar sobre rejeição e sobre punição, sobre reprovação. O Senhor reprova o fruto que não, o ramo, né, que não dá fruto. Parece que aqueles que estão na videira têm só uma aparência de que estão sendo alimentados pela videira. Parece que experimentaram a graça do Senhor. Parece que experimentaram a misericórdia do Senhor. Mas, na verdade, não experimentaram. Porque são ramos que aparentemente estão fixos na videira, mas que não dão frutos. Então, o Senhor vem dizer que Ele reprova, e que Ele rejeita, e que há uma punição. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir sobre essa palavra, né, irmãos? Que o Senhor reprova, que o Senhor pune. Mas a própria palavra do Senhor diz que aquele que não está nele, e que não permanece nele, e que não dá fruto, ele arranca e joga fora, ajunta e põe no fogo. Então o Senhor aqui está falando de punição. Existem aqueles que o Senhor sabe que serão punidos e lançados no fogo eterno chamado inferno, porque jamais foram alimentados pela videira verdadeira. Como é duro, né, irmãos, ouvir essa mensagem. Talvez nós não gostaríamos de ouvir que nós podemos estar sendo reprovados e que o nosso pagamento, né, não vai ser a aceitação de Cristo, mas sim a punição de sermos lançados no lago de fogo do inferno. Mas como a palavra do Senhor também diz que há reprovação e que há punição para aqueles ramos que não permanecem na videira e que não dá fruto, tem o contrário também. Aquele que permanece na videira e aquele que dá fruto tem também seus privilégios. Vamos ver quais são os privilégios? O primeiro privilégio daquele que permanece em Cristo é sermos aceitos pelo Pai. O Pai, que é o agricultor, ele inspeciona a videira verdadeira e ele vê em nós um ramo que está enxertado nele, que permanece nele, que se alimenta dele e que produz frutos. Esses ramos têm o privilégio de ser aceitos pelo Pai. Sabe qual outro privilégio que nós temos, irmãos? Quando nós permanecemos em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, está lá no versículo 7. Vamos ler? Diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Quando nós permanecemos na videira verdadeira, nós temos o privilégio de sermos aceitos pelo Pai. E nós temos o privilégio de ter as nossas orações atendidas, irmãos. Então, o contrário também é verdade. Se nós não permanecermos na videira verdadeira, as nossas orações não podem ser atendidas. Não sou eu que estou dizendo.
Talvez não é bom, né, ouvir isso não soa bom aos nossos ouvidos. Mas há o próprio Senhor Jesus que está dizendo: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que desejares e será concedido. Mas nós temos um outro privilégio, além de ser aceitos pelo Pai, de termos as nossas orações atendidas. Nós temos o privilégio de glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E como que nós glorificamos o nome do nosso Deus? Só dando glória, aleluia. Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Mas vamos ver como que nós glorificamos a Deus lá no versículo 8. O que glorifica meu Pai é que des... Oi? Muitos frutos. Então, o que glorifica meu Pai é que des fruto em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, irmãos, como que nós glorificamos o nosso Deus? Dando fruto. É assim que nós glorificamos o nosso Deus. É assim que o Pai recebe a glória que nós damos a Ele, através dos frutos, do fruto que nós oferecemos. E que fruto é esse, irmãos? Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 23. Gálatas 23. Quando nós permanecemos nele e dando fruto, nós glorificamos ao Pai que está no céu. Porque é impossível estar genuinamente em Cristo e a nossa mente não ser transformada. É impossível estar genuinamente firmado em Cristo e as nossas mentalidades não ser transformada, o nosso caráter não ser transformado. É impossível a gente estar na videira verdadeira e não nos parecer com Cristo. Capítulo 5, tá, irmãos? Versículo 23. É isso mesmo ou eu errei? Capítulo 5, 23. Começa lá no 22, né? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é dando esse fruto, todos eles, é que nós glorificamos o nosso Pai. Amém, irmãos? Não é só com o nosso glória, com o nosso aleluia, mas é dando fruto. Fruto. E é o Espírito Santo de Deus gerando em nós esse Espírito, esse fruto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque são através desses frutos encontrados em nós que vai autentificar, né? Nos autentificar. É isso mesmo? A palavra está certa? Hoje eu estou errando todas as palavras possíveis aqui. Mas vai nos dar o selo de autenticidade, que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos reconhecidos como discípulos através do fruto do Espírito gerado em nós. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se permanecemos em Cristo, nós temos o privilégio de ser aceitos pelo Pai, de ter nossas orações atendidas e de glorificar o nosso Deus. Que privilégio, né, irmãos? De glorificar o nosso Deus. Que esse seja o desejo ardente no nosso coração nesta noite. Que nós possamos dar fruto que glorifique o nome do nosso Deus. Amém? Mas como desenvolver essa permanência do Espírito?
como desenvolver essa permanência, né, na videira verdadeira. Os irmãos me perdoem. Lá no versículo 9 diz que a primeira maneira que o Senhor Jesus aponta para permanecer nele e praticarmos essa permanência nele, está lá no versículo 9. Vamos ler? Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Então, a primeira forma, a primeira maneira de nós permanecermos nessa videira verdadeira é focando no amor do Pai. Amém, irmãos? A segunda maneira que o Senhor Jesus nos aponta para que nós possamos permanecer, nessa videira verdadeira, além de focar no amor do Pai. Porque muitas vezes nós focamos em tantas coisas, né, irmãos? Nós focamos no nosso sofrimento, nós focamos nos problemas que nós temos, nós focamos na dificuldade que nós estamos passando e deixamos de focar naquilo que vai fazer com que nós permaneçamos firmes na videira verdadeira. É no amor de Deus por nós. E a segunda maneira está lá no versículo 10, que diz assim: se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, para permanecer na videira verdadeira, nós precisamos focar no amor de Deus por nós. E nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Vocês se lembram qual é o primeiro e maior mandamento? Quem lembra da última mensagem do pastor Rafael, domingo passado? Aonde ele leu? Os irmãos conseguem lembrar? Difícil, né? Quem dera se nós tivéssemos uma memória. Aí, ó. A nossa querida ali respondeu. Vamos ler lá? João 13, 34. Qual é o primeiro e maior mandamento que nós precisamos obedecer para permanecer firmes? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então, um novo mandamento o Senhor nos deu, que nós amemos uns aos outros, mas como Ele amou. O pastor Rafael disse aqui domingo passado, o padrão muda. Não é mais só como a gente ama nós mesmos, mas o padrão, a exigência agora é maior. É como Ele nos amou. Nós devemos amar. Nós não vamos morrer por alguém que nós amamos para salvá-lo, porque nós não temos esse poder. Esse poder foi dado ao nosso Deus. Ele sim morreu para que nós tivéssemos salvação. Nós não podemos morrer no lugar de ninguém para que eles tenham a salvação. Mas nós precisamos amar, irmãos. Veja aí no verso 17 do capítulo 15 que diz assim, ó, no capítulo 15, no versículo 17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então nós precisamos amar, irmãos, uns aos outros. Principalmente no contexto da igreja, né? Não pode haver nenhuma barreira que impeça nós de amarmos uns aos outros. Ou pior, nenhuma barreira que faça com que nós tenhamos inimizades uns para com os outros. Né? Mas nós precisamos amar. Amar o mais fraco, amar o mais humilde,
Amar aquele que aos nossos olhos é ignorante no conhecimento. Nós precisamos amar, independentemente, né? E nós precisamos expressar o nosso amor, nos doando um para com os outros. Amém, irmãos? Lá no versículo, eu já estou caminhando para o fim. Lá no versículo 26 diz assim: mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, e eu vos enviarei para vós da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará a meu respeito. Então nós sabemos, irmãos, que a função do Espírito Santo de Deus, ele não é só nos consolar. O Espírito Santo de Deus não veio só para enxugar as nossas lágrimas, mas o Espírito Santo de Deus veio para testemunhar a respeito da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então nós não precisamos temer em anunciar a palavra do Senhor, em falar sobre as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realizou naquela cruz do Calvário. Porque não somos nós que vamos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas veja lá no versículo 27, o que Jesus também diz. E vós também darei testemunho, pois estás comigo desde o princípio. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo de Deus convence, mas é preciso que nós proclamemos essa verdade. É preciso que nós anunciemos a palavra do Senhor. É preciso que nós preguemos a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus convence, mas eles precisam ouvir essa palavra. O Senhor Jesus aqui, Ele usou Pedro, Tiago, João, tantos outros, mas Ele quer usar você, e Ele quer usar a mim, para falar das obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os irmãos não precisam preocupar, nós só precisamos anunciar, nós só precisamos proclamar, nós só precisamos dizer uns para os outros aquilo que o Senhor Jesus fez, aquilo que o Senhor Jesus faz, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele regenera. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus convence. Amém? Amém? Lá nos versículos, lá no capítulo 16, no versículo 8, diz assim, para terminar, irmãos, versículo 8 diz assim: quando então Ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Então basta nós apenas proclamar. O Espírito Santo de Deus convence. Então não vamos preocupar, irmãos. Vamos apenas convidar. Convidar os nossos irmãos, convidar os nossos vizinhos, falar de Jesus para os nossos parentes, para os nossos amigos, aonde quer que nós estivermos. Tendo a oportunidade, fale a respeito do Senhor Jesus. Testemunhe aquilo que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Talvez aos olhos de outras pessoas podem ser pequeno, mas o Senhor Jesus fez uma grande obra em nós. Se não fosse o Senhor Jesus feito realizar essa obra em nós, nós não estaríamos aqui esta noite. Com certeza nós estaríamos em outro lugar, menos nesse, ouvindo da parte do Senhor o que Ele tem para nós. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus
porque nós sabemos que nós somos convocados nessa noite, irmãos, a permanecer nele. Vamos permanecer firmes nessa videira verdadeira. Traga a sua lembrança de que foi as próprias palavras do Senhor Jesus nos dizendo que nós precisamos permanecer nele, focando no seu amor, obedecendo os mandamentos que ele nos deu, para que nós possamos permanecer nele e dar fruto. Porque se nós não permanecermos em Cristo, e se nós não dermos o fruto, nós seremos cortados pelo Pai. O Pai não vai nos aceitar. E nós seremos punidos por isso, irmãos. Mas quando nós permanecemos na videira verdadeira, nos alimentando desse amor que o Senhor Jesus tem por nós, Ele vem e nos limpa. Ele vem e tira tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos dar mais fruto. E aí sim, glorificar o Pai que está no céu e termos as nossas orações atendidas. Amém, irmãos? Que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos nesta noite, Deus, clamar por misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue, ó Deus querido, nos inspecionando, Pai. Que nós possamos, Senhor, sermos limpos a cada dia. Que ao ouvir a Tua palavra, Senhor, sermos ensinados pela Tua palavra, nós possamos guardar a Tua palavra, que nós possamos obedecer, ó Deus, a Tua palavra, para que nós possamos ser praticantes daquilo que nós ouvimos, ó Deus. Ó Pai, transforma na nossa vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito continue nos limpando, nos purificando, que nós possamos, ó Pai, sermos santificados através da Tua palavra, que é a verdade. Que nós possamos estar com nossos corações abertos, nossa mente aberta, para ouvir a Tua palavra, desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua santa palavra, Deus, que nos purifica, que nos santifica, que nos dá direção, que nos orienta, ó Pai, que nos dá o princípio ao qual nós precisamos seguir. Dê a cada um de nós, Deus, novo coração, um coração contrito e quebrantado, Senhor. Coloca em nosso coração amor uns pelos outros, que nós possamos amar de verdade uns aos outros, não só de palavras, mas com ações, Deus. E que o Senhor nos ensina a servir uns aos outros, ó Pai. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito trabalhe em nós e desenvolva em nós o fruto que nós precisamos dar, para que nós possamos ser reconhecidos como os discípulos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.